Muito bem, essa é a nossa primeira aula na matéria Fé e esse é o primeiro módulo do curso Lidere do nosso CCM. Essa matéria tem o propósito de despertar no coração do líder a importância da fé no exercício da liderança. Infelizmente, a gente percebe que muitos líderes acreditam erradamente, equivocadamente, que a liderança ela depende exclusivamente do potencial, da capacidade, do conhecimento, das informações recebidas através de um curso, de um treinamento. Mas nós temos percebido, ao fazer uma comparação entre alguns líderes que dão resultado, que funcionam, que prosperam em seus ministérios, e outros que têm muitas dificuldades, muitas vezes, em liderar pessoas, liderar processos e até mesmo multiplicar as suas células, nós percebemos que muitas vezes o ingrediente que nós podemos dizer que é o diferencial é exatamente a fé. A fé, ela capacita o líder a potencializar as suas capacidades, as informações recebidas, suas habilidades e os seus treinamentos. Portanto, na nossa visão, não é possível exercer uma liderança eficaz, uma liderança de sucesso, uma liderança eficiente, sem o exercício da fé. Por isso nós começamos esse curso de liderança falando exatamente sobre a fé. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a convicção daquilo que eu ainda não vi. Você poderia parar um pouco para pensar sobre essa definição? A fé é o firme fundamento daquilo que eu ainda estou aguardando. É a certeza daquilo que eu não vi com os olhos, ou é a certeza daquilo que eu estava esperando e é a convicção daquilo que os meus olhos ainda não viram. Quando nós olhamos para algumas enciclopédias, elas também trazem algumas definições de fé. Entre elas, nós podemos ver que na Wikipédia, fé é definida como uma firme convicção de que algo seja verdadeiro sem nenhuma prova absoluta dessa verdade. Uma firme convicção de que algo seja verdadeiro sem prova. Portanto, nós entendemos que a fé ela acaba se contrapondo à ciência. Porque a ciência depende de provas para estabelecer as suas teorias. A fé ela é exatamente o contrário. A fé é a firme convicção de que algo seja verdadeiro, mesmo sem nenhuma prova disso. A palavra fé, no seu sentido original, ela traz a ideia de confiança, firme persuasão, e nós temos compreendido que fé é muito mais do que esperança. E logo mais nós falaremos um pouco mais sobre isso. A fé, ela não precisa de evidências para acreditar em algo. Ela tem uma convicção, ela tem um conjunto de valores na qual ela se baseia e ela não precisa de provas, ela não precisa de evidências, ela não precisa de testemunhas. Mesmo sem nenhuma testemunha, eu decido ter fé de que algo foi real. Agora, eu quero falar também um pouco sobre a fé cristã. Todo ser humano, ele nasce com uma porção de fé. Nós podemos dizer que o ser humano, ele é dotado de uma fé natural. Todo ser humano, o bebê nasce com uma fé natural. É como se o ser humano fosse formado ou criado a partir de alguns ingredientes que Deus juntou tudo e colocou numa forma. E a fé seria um desses ingredientes que Deus usa para a formação do ser humano. Então, todo ser humano, naturalmente, ele é dotado de fé. Agora, nós precisamos entender também que a fé cristã é muito mais do que simplesmente a fé natural. Porque a fé cristã ela é desenvolvida a partir da nossa experiência com Deus, a partir da nossa experiência com a própria palavra, a partir do conhecimento que nós temos das verdades descritas na palavra de Deus, a nossa fé cristã ela vai sendo desenvolvida. Basicamente, nós podemos dizer que a fé cristã ela é uma fé sobrenatural.
todo ser humano tem uma fé natural. A fé cristã é uma fé sobrenatural, porque a fé cristã ela está baseada na pessoa de Cristo. Nós podemos dizer que o centro da fé cristã é a pessoa de Cristo. A fé cristã ela não pode ser baseada em experiências, apesar de que toda experiência cristã ela é válida e ela é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas a fé cristã, ela não pode ser baseada em uma experiência. Ela precisa ser baseada na pessoa central do cristianismo, que é exatamente a pessoa de Cristo. Ou seja, a fé cristã, ela depende exclusivamente de eu crer na pessoa de Cristo. E como eu posso crer na pessoa de Cristo? Estudando sobre ele, conhecendo a pessoa de Cristo. E não tem outro lugar, não tem outra referência, não tem outro manual que possa ser mais confiável acerca da pessoa de Cristo, senão a própria palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Assim como a incredulidade, ela nasce no coração a partir de coisas que nós começamos a ouvir, a fé também, ela nasce a partir de verdades que nós ouvimos. E a fé cristã, ela é desenvolvida em nosso coração a partir das verdades que nós ouvimos acerca do cristianismo. Então fica uma pergunta para você refletir nesse momento. Que tipo de informações você tem recebido acerca de Cristo? Ou onde você tem buscado e recebido as informações acerca da pessoa de Cristo? Se a sua fonte de informações sobre Cristo não for a palavra de Deus, você pode estar bebendo de uma fonte contaminada. Se a sua fonte acerca de Cristo não for as verdades da palavra de Deus, você pode estar baseando a sua fé simplesmente numa experiência. E experiência por si só não fundamenta a nossa fé. Experiências fortalecem a nossa fé, mas somente a pessoa de Cristo e as verdades sobre Cristo é que fundamentam a fé cristã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns ensinamentos sobre fé. E alguns desses ensinamentos vão definir se a nossa fé é uma fé que está apenas na mente, na cabeça ou no coração. Muitas pessoas têm desenvolvido uma fé ou têm praticado uma fé que está meramente na mente. Na mente, não está no coração. É o que nós chamamos de fé intelectual. Ou nós dizemos também que é uma concordância mental. Imagina um casal que começa a discutir sobre um assunto e um dos dois, para não dar prosseguimento àquela discussão, ele decide concordar com o outro. Mas ele diz assim, bom, eu vou concordar com você, apenas para a gente não discutir mais. Ocorre que na próxima discussão, ou no próximo problema, ou no próximo conflito, provavelmente aquela situação vai ser colocada de novo em pauta. Por quê? Porque não foi uma decisão no coração de perdoar. Foi uma decisão na mente de concordar apenas para evitar um conflito. Então, em relação à fé cristã, ao exercício da fé, muitas pessoas têm apenas exercitado uma fé na mente e não no coração. Há apenas uma concordância, mas não há o exercício da fé. Por exemplo, quando termina uma mensagem no culto de domingo à noite, geralmente o pastor diz, quem nessa noite gostaria de aceitar Jesus? E nós percebemos que muitas pessoas levantam as suas mãos. Mas, após isso, o pregador diz, eu gostaria que você fizesse um gesto de fé, um ato de fé, e saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, demonstrando na prática aquilo que você acabou de concordar. Nesse momento, nós percebemos que algumas daquelas pessoas que levantaram suas mãos, elas não vão à frente. Por quê? Elas apenas concordaram com uma pergunta que o pregador fez. Mas na hora de exercitar a fé,
ou na hora da fé, sair da concordância, descer ao coração e tornar-se uma prática ou um exercício da fé, essa pessoa não é capaz de fazer isso. Ou muitas vezes, a pessoa até vai lá à frente. Mas então o pregador diz: olha, você que levantou a mão e você que veio aqui à frente, está disposto a agora mesmo abandonar um pecado ou se livrar de um vício? Você acredita que agora mesmo Deus pode te libertar de um vício ou de um pecado que você tinha? Boa parte dessas pessoas, elas vão duvidar. Elas vão concordar com a mente que precisam de Jesus, elas vão concordar com a mente que Deus é importante na vida delas, mas na hora de tomar uma atitude de fé em relação a algo que elas estão vivendo, elas duvidam no coração. Essa é a diferença daquilo que nós chamamos de fé na mente e fé no coração. Muitas pessoas, elas decidem na mente, mas no coração ainda não concordaram. Olha o que diz Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque na verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, levanta-te e lança-te no mar, não duvidando no coração, mas crer que isso será feito, então tudo o que disser será feito. Ainda diz assim no versículo 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, isso será feito convosco. Então, nós observamos que não basta ter uma fé intelectual, não basta ter um conceito de fé na mente, não basta apenas ter uma ideia sobre o que é fé. É necessário crer no coração, ou seja, aquilo que nós estamos concordando em nossa mente, é necessário descer ao nosso coração e haver também uma concordância plena em nós. Então, a fé na mente, ela é apenas o passo inicial. A decisão na mente de concordar com a palavra de Deus é apenas o ponto de partida. Mas você só vai, de fato, conseguir experimentar dos benefícios da fé quando você decidir no seu coração colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre fé. Pois bem, a Bíblia diz também sobre dois homens, a Bíblia conta a história de dois homens que exerceram a fé de maneiras diferentes. A primeira pessoa foi Tomé. Tomé, por muitas pessoas, é dito que não teve fé, é um homem sem fé. Mas isso não é verdade. Quando ele encontrou Jesus depois da ressurreição, ele se deparou com Jesus, ele fez um pedido ao Senhor. Ele disse: Senhor, mostra-me as tuas mãos, mostra-me o teu lado ferido para que eu possa tocar. Então, esse pedido de Tomé significa que ele tinha fé. Agora, a fé de Tomé era uma fé ainda atrofiada, ainda pequena. Nós podemos dizer que era ainda uma fé infantil, uma fé que dependia de experiência sensitiva, uma fé que dependia de um toque para ser confirmada. Mas é um tipo de fé, não deixa de ser fé. Se Tomé não tivesse fé, ele diria: eu não acredito de forma nenhuma que esse que eu estou vendo seja Jesus. Mas quando ele tocou nas feridas, quando Jesus mostrou o seu lado machucado, ferido pela lança, então ele acreditou. Tanto é que Jesus disse para ele: muito bem, Tomé, tu crestes porque tocaste ou porque viste. Bem-aventurados ou mais felizes serão aqueles que sem ver crerão. Ou seja, Jesus está afirmando que Tomé tinha fé. Era uma fé pequena, era uma fé ainda não desenvolvida, mas era um tipo de fé. Mas a Bíblia fala também sobre um homem chamado Abraão. E ele é chamado de pai na fé. Ou seja, ele é a referência de fé na palavra de Deus. Por quê? Porque Abraão tinha um tipo de fé que já era desenvolvida, uma fé amadurecida. Ele não precisou de evidências, ele não precisou de provas, e ele não precisou de tocar em nada e nem de ver nada para acreditar na promessa que Deus havia feito. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus chama Abraão e não dá nenhuma prova para ele. Abraão não tinha nenhuma prova evidente de que aquilo se cumpriria. Mas a Bíblia diz
que Abraão creu na promessa, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, ele acreditou, ele confiou que a palavra que Deus estava dizendo era verdadeira, era real, era de confiança, era digna de confiança. Por isso a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Abraão também recebeu de Deus uma missão que talvez para a maioria das pessoas, ou quem sabe para todas as pessoas nos dias de hoje, seria impossível de ser cumprida. Deus tinha dado um filho a Abraão, e agora Deus diz para Abraão: me devolva o seu filho, me dê o seu filho, me entrega Isaque em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão pegou o seu filho, preparou os seus cavalos, preparou a lenha, chamou os seus empregados e subiram até o Monte Moriá. Mas no pé do monte, Abraão diz aos seus empregados: esperem aqui, eu e Isaque subiremos e daqui a pouco nós retornaremos. Veja bem, querido, Deus já havia dito a Abraão que lá em cima do Monte Moriá ele teria que sacrificar Isaque. Mas agora Abraão diz que os dois retornarão. Isso nos faz entender que Abraão acreditava que de alguma forma Deus ressuscitaria o seu filho. De alguma maneira, Deus iria providenciar um escape e os dois voltariam. Olha que fé grandiosa, que fé gigantesca nós encontramos neste homem. Ele é de fato o nosso referencial de fé. Talvez a sua fé, a minha fé, ainda seja como a fé de Tomé. Nós ainda precisamos ver, nós ainda precisamos de uma experiência sensitiva. Nós precisamos de uma nuvem andando para lá e para cá. Nós precisamos ainda, talvez, de um graveto pegando fogo no monte da oração. Nós precisamos, muitas vezes, ver alguém materializando alguma realidade que nós não conhecemos para acreditar que aquilo é verdadeiro. Nós precisamos ver alguém recebendo algo primeiro para depois acreditar que é possível. Veja bem, querido, esse é um tipo de fé. E a Bíblia diz que, ainda que a sua fé seja pequena como um grão de mostarda, você será capaz de realizar muitas coisas. Agora, veja bem, grão de mostarda não é o ideal de Deus para a nossa fé. Grão de mostarda é a medida mínima da nossa fé. Se uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer algo sobrenatural, imagina quando nós começarmos a desenvolvermos a nossa fé, aumentarmos a nossa fé, crescermos a nossa fé, nós certamente veremos milagres na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa célula, na sociedade onde nós vivemos, na empresa onde trabalhamos. O segredo para vermos os milagres acontecendo, querido, é a fé. Então, se você almeja, desejar liderar uma célula com sucesso, vendo ela crescer, se multiplicar, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, não basta você ter um roteiro para uma reunião, não basta você ter um estudo preparado para aquela noite. É preciso que no seu coração, e não apenas na mente, mas no seu coração, você desenvolva uma fé de que aquelas pessoas nunca mais serão as mesmas depois daquela célula, que aquela reunião vai mudar a vida daquelas pessoas, que aquela célula vai mudar a vida daquela vizinhança, que aquela célula vai mudar a vida daqueles convidados, que algo sobrenatural vai acontecer e através daquela célula, através da sua célula, Deus vai começar a tocar nas pessoas, a mudar a vida das pessoas. E não apenas Abraão, mas você também pode se tornar um referencial de fé para essa geração. Pois bem, nós queremos também falar sobre um tipo de fé que nos dias atuais não é muito falado. A gente ouve muito falar sobre fé para curar enfermos, para libertar os oprimidos, fé para prosperar financeiramente, fé para resolver um problema no casamento, fé para passar no vestibular, fé para ser aprovado num concurso. Muito bem, isso é fé. E é necessário ter fé para receber todos esses benefícios. Agora, nós não podemos esquecer daquilo que é mais importante na vida do cristão: fé para a salvação. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? E esse versículo está ligado ao outro versículo que diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, essa fé
que a Bíblia está falando não é exatamente a fé para curar uma enfermidade. Não é uma fé para receber uma bênção material. Essa fé da qual a Bíblia está falando é a fé para a salvação. E, de fato, para nós usufruirmos dos benefícios da salvação, é necessário ter fé. Pois bem, responda agora no seu coração. Você acredita que você é salvo? Você tem convicção da sua salvação? Se Jesus voltar agora mesmo, você tem certeza de que ele te levará para o céu? Eu tenho. E eu creio que você também tem. Mas a pergunta é, baseado em que nós cremos nisso? Qual a evidência que você tem para acreditar nisso? Você tem uma cópia autenticada do livro da vida, constando o seu nome lá? Você tem um vídeo gravado por Jesus dizendo: seja bem-vindo, meu filho, você está garantido no céu? Você tem algum manuscrito? Deus escreveu num pedaço de papel dizendo: Marcelino ou fulano de tal está autorizado a entrar no céu porque eu estou garantindo isso para ele? Bem, nós não temos essas evidências. Você não tem uma chave dourada escrita, porta do céu, que vai te garantir entrar lá. Nós não temos essas evidências físicas, visíveis, mas nós cremos. Eu creio na minha salvação. Eu creio que eu estou salvo. Eu creio que eu fui perdoado dos meus pecados. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio que se Jesus voltar agora mesmo, não tem outro lugar para onde eu vou a não ser para o céu morar com ele eternamente. E por que eu creio nisso? Porque a Bíblia diz isso. E eu creio na palavra de Deus. Jesus disse isso. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio em Cristo, eu tenho a garantia da vida eterna. Não é seguir um conjunto de regras, não é repetir uma série de rituais, não é ir ao culto domingo após domingo que vai me garantir a salvação. A Bíblia diz, inclusive, que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso ter a garantia da salvação por aquilo de bom que eu estou fazendo. A salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é mediante a fé, pela graça, favor imerecido. Ou seja, eu preciso de fé para receber os benefícios da salvação. Não há uma prova evidencial, a não ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, para eu crer na salvação, eu preciso crer na palavra de Deus. E isso é fé. Eu tenho fé na palavra e naquilo que lá está escrito. E por isso eu garanto, e eu declaro, e eu confesso, eu estou salvo em Cristo Jesus. Alguém me disse isso? Jesus me disse isso. E eu creio em Jesus. E por isso a minha fé é uma fé cristã, porque é centrada na pessoa de Cristo. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, e eu quero que você ouça isso, e se possível, depois você acompanhe na sua Bíblia. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Veja bem, a palavra está perto, está junto. Está na boca, ou seja, eu confesso, e está no coração, eu creio. Esta é a palavra e é a fé que nós pregamos. E aí, versículo 9 de Romanos capítulo 10. Se com tua boca confessares, e esse é o primeiro passo para obter a salvação, confessar com a boca. Por isso que nós convidamos as pessoas a declararem com a sua boca que recebem Jesus como Salvador. Porque esse é o primeiro passo para eu receber a minha salvação. É confessar com a boca. Confessar o quê? Que Jesus é o Senhor. E se no coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nesse versículo eu encontro o primeiro e o segundo passo da fé que me leva a obter a salvação. Primeiro passo para obter a salvação: confessar. Eu confesso, primeiro, que sou um pecador. Segundo, que preciso de perdão. Terceiro, que Jesus é suficiente para me salvar.
Então eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu reconheço que eu estou perdido e eu confesso Jesus como meu Salvador. Então, o primeiro passo é confessar Jesus como meu Salvador. Segundo passo é crer. Aqui Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, se com teu coração crê. Então, é aquilo que eu falei no começo. Alguns confessam com a boca, mas não creem no coração. E quem confessa só com a boca é porque está vivendo uma fé na mente. Agora, a fé que salva é uma fé que confessa com a boca e crê com o coração. Mas aí diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é aceitar. A palavra invocar aqui significa receber, aceitar. Então, o terceiro passo para obter a salvação é aceitar a salvação. É receber a salvação como um dom gratuito de Deus. Muitos ficam lutando para obter a salvação. Há alguns tipos de religiões, alguns segmentos religiosos que dizem que a pessoa precisa morrer e ficar voltando diversas vezes para, num processo de purificação, obter a salvação. Alguns outros segmentos religiosos dizem que a pessoa precisa ir fazendo boas obras. Alguns outros dizem que a pessoa precisa de um interventor ou um intercessor, alguém que se coloque entre ele e Jesus e intervenha e interceda por ele para que essa pessoa possa obter a salvação. Mas a Bíblia diz que existem apenas 3 passos para que eu possa obter a salvação. Está escrito em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Primeiro passo para a salvação, confessar Jesus como Senhor. Repita comigo, confessar Jesus como Senhor. Esse é o primeiro passo. Segundo passo para obter a salvação, crer no coração. Repita comigo, crer no coração. Mais uma vez, crer no coração. Esse é o segundo passo para obter a salvação. Terceiro passo para obter a salvação, aceitar. Invocar o nome do Senhor é aceitá-lo, é recebê-lo. Então, terceiro passo para receber a salvação, aceitar a salvação. Primeiro, confessar. Segundo, crer. E terceiro, aceitar. Confessar, crer e aceitar. Confessar, crer e aceitar. Esses são os 3 passos de fé que todo ser humano precisa dar para receber a salvação em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 11, conta a história de Paulo com Cornélio. E ele diz assim, ele nos contou como Cornélio vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera, envia Jope a mandar chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá uma palavra a qual será salvo tu e toda a sua casa. Pedro era o apóstolo e ele tinha recebido de Jesus a incumbência de espalhar a mensagem de salvação. E agora este homem chamado Cornélio recebeu uma visão em sua casa, que ele deveria ir até Pedro. E Pedro daria a ele, ou diria a ele, uma palavra através da qual ele seria salvo. E aí eu te pergunto, querido, qual palavra Pedro tinha para Cornélio, a não ser anunciar o evangelho de Cristo Jesus? Então, quando Cornélio chega até o apóstolo, o que ele ouve do apóstolo é exatamente, olha, você crendo nesta palavra, você será salvo. Não apenas você, mas toda a sua casa. Então, a palavra de salvação é o evangelho de Cristo. Quando nós cremos no evangelho, quando nós cremos na palavra de salvação, e nós confessamos isso com a nossa boca, e nós permitimos que esse evangelho desça ao nosso coração e passe a fazer parte do nosso cotidiano, e a gente aceita a salvação, recebe ela como um presente dado por Deus, então eu estou apto para experimentar a salvação que Jesus pode me dar. Eu quero também lembrar a você que esse tipo de fé para a salvação é extremamente necessário nos dias atuais. Falar sobre isso e viver isso nos nossos dias. Por quê? Obviamente, o ser humano tem tido muitas necessidades físicas, emocionais, espirituais, de toda sorte. Então, tem se pregado muito a fé para solucionar problemas imediatos. E tem se deixado um pouco de lado a fé que vai resolver o problema da eternidade. Então, o problema é que nós podemos ter pessoas com as questões imediatas resolvidas, mas as questões eternas não solucionadas. Pessoas que vão
ter os seus problemas aqui na terra solucionados, mas que não tem a garantia da vida eterna no céu. Então, cada vez mais se torna necessário que nós cristãos preguemos o Evangelho, falemos do Evangelho, falemos da mensagem de salvação. Não apenas levar as pessoas a acreditar que a doença delas pode ser curada, que o problema de dinheiro delas vai ser resolvido, que o desemprego vai ser solucionado, que o problema do casamento vai ser resolvido se elas forem para a igreja. Claro que isso tudo é importante, mas mais do que nunca, nós precisamos anunciar o Evangelho da salvação, porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, ele não vai levar para o céu apenas aqueles que receberam a cura de uma enfermidade. Ele não vai levar para o céu aqueles que tiveram seus problemas emocionais resolvidos. A Bíblia diz que será levado ao céu aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso modelo de fé. É a fé que crê em Jesus como Salvador. É a fé que crê na cruz como sacrifício suficiente para a salvação. É a fé que crê na palavra de Deus como o conjunto de ensinos suficientes para nos levar ao céu. A fé para a salvação é que vai garantir a nossa vida eterna. Então, talvez agora mesmo você precise confessar Jesus como seu Salvador. Talvez você está vivendo um evangelho que ainda não te garantiu a salvação. Você apenas vai à igreja, você apenas participa de uma igreja, mas você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Você quer agora mesmo confessar Jesus como seu Salvador? Então feche os seus olhos aí e faça uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou pecador, estou perdido e preciso de perdão e salvação. Então, Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu morreste na cruz e que tu ressuscitaste ao terceiro dia e que hoje tu estás à direita do Pai. E eu creio nessa palavra e eu recebo a minha salvação como um presente, como um dom gratuito de Deus. Eu admito que não há o que eu possa fazer para garantir a minha salvação. Então, eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu creio em Jesus como Filho de Deus e eu recebo a minha salvação pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdão dos meus pecados. Amém. Pronto. Você acabou de confessar Jesus, você declarou que crê em Jesus como o Filho de Deus e você declarou que recebe e aceita essa salvação que Ele te dá. Eu posso te garantir que se você fez isso com todo o seu coração, o seu passaporte para o céu acaba de ser carimbado. Pois bem, eu quero também falar sobre fé versus esperança. Algumas pessoas confundem. E quando nós perguntamos lá no início da aula sobre algumas palavras que poderiam definir fé, alguns disseram esperança. Mas esperança não é fé. Esperança é diferente de fé. Esperança é importante. Por exemplo, nós esperamos a volta de Jesus. Nós estamos esperando isso. Porém, mais do que esperando, nós cremos que Ele voltará. Fé é para o hoje, é para o agora. Esperança é algo que nós aguardamos para amanhã. Fé diz que eu já recebi hoje. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, fé crê nisso, que eu já fui abençoado. A esperança diz: eu espero ser curado. A fé diz: eu estou curado em nome de Jesus. A esperança diz: eu espero que essa porta de emprego se abra. A fé diz: eu creio que Deus já abriu uma porta de emprego para mim. A esperança diz: eu espero que um dia eu veja toda a minha família na igreja servindo ao Senhor. A esperança diz isso. A fé diz:
Eu creio e eu confesso e eu declaro, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu declaro e eu creio que a minha família já serve ao Senhor, já recebeu a Jesus. A fé crê e recebe hoje, agora. A esperança é importante e todo ser humano precisa de uma dose de esperança para continuar vivo. Nós precisamos esperar no amanhã, esperar que as coisas deem certo. E isso nos mantém vivos de certa forma. Agora, mais do que esperança, nós precisamos ter fé. Fé é para hoje. Fé é para agora. A fé é exatamente isso, é crer que no presente eu já tenho. A esperança olha para o futuro. A fé olha para o presente e diz, eu já tenho isso agora mesmo. Porque pela graça sois salvos. Não é? Vocês serão salvos. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça nós somos salvos. Não é pela graça nós seremos salvos. Então, a fé para a salvação acredita que agora mesmo eu já estou salvo. A esperança talvez diz, quando Jesus voltar, eu serei salvo desse mundo. A fé diz, eu já estou salvo em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós somos salvos. Nós não seremos, nós somos salvos. A fé é para agora, a fé é para hoje. Por que isso é importante? Porque se você for recolhido à eternidade agora mesmo, você precisa ter fé que agora mesmo você está salvo. Se Jesus voltar no próximo minuto, você precisa ter fé que agora mesmo você já está salvo. Se você for arrebatado aos céus daqui a alguns minutos, você precisa ter fé que agora mesmo você já está salvo. Então a fé não olha para o futuro, a esperança olha para o futuro. A fé olha para o agora e diz, eu já tenho isso pela fé. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como nós obtemos fé. E vamos falar também sobre os inimigos da fé. Você talvez vai identificar aí alguns inimigos que estão impedindo você de ter uma fé firmada em Cristo Jesus. Deus te abençoe.